Olá pessoal, meu nome é Camila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mila Artes em Crochê. Mas hoje não é o passo a passo, galera, hoje é mais explicativo para aqueles que estão iniciando agora no crochê, assim como a primeira videoaula que eu postei aqui, sobre as numerações dos materiais e a numeração das agulhas. Essa daqui é 10, mas ela é para malha, galera. Como vocês podem ver, eu estou com 3 tipos de variedades aqui de tamanho, que é o fio 8, o 6 e o 4, galera. É o básico para quem quer fazer uns artesanatos de tapetes, suplás, esses materiais, é os que a gente normalmente usa. Mas se você quiser trabalhar com roupas, acessórios, seria mais para linha, igual saídas de praias, biquínis, vestidos, e isso vai ficar para uma próxima. Por enquanto, vamos iniciar mesmo com os barbantes. Gente, tem em todos os materiais que a gente vai comprar, sempre tem a indicação de numeração aqui. Só que o que eu vim tirar dúvida é o que? Pois algumas pessoas, quando começam, tem ou ponto muito solto ou ponto muito apertado. Muitas artesãos aí, quando fazem as videoaulas, também explicam, alguns explicam, né, sobre isso. E galera, como vocês podem ver, aquele ali do fio 8 é o 3.5, 4 milímetros que eles recomendam estar utilizando para poder estar tecendo os seus materiais. Mas se você for do tipo que tem o ponto muito solto, dê preferência para as numerações menores. Se você tiver o ponto muito apertado, você pode usar meio milímetro acima do maior aqui que é recomendado. Por exemplo, aqui estão recomendando para você usar até uma 4 milímetros. Se você vê que o seu ponto é muito apertadinho, que o seu trabalho vai ficar muito repuxado, você pode estar usando uma 5 ou até mesmo uma 4,5. Uma 4,5 ou a 5, né? A diferença não é muita não, mas isso pode facilitar na hora de você estar tecendo mais facilmente o seu trabalho. E também pesando menos, porque se você usar uma agulha muito pequena, na hora de você fechar os pontos, você vai forçar muito o seu punho, a sua mão. E como o barbante 8 é um fio bem mais pesado mesmo realmente para tecer, se você usar uma agulha menor, isso pode te causar dores se você não tiver costume. Isso pode causar um pouquinho de dor, porque eu tive esse problema também quando eu comecei a usar ele. E eles são mais recomendados, por ser muito bruto, para tapetes, entendeu? Para tapetes o trabalho fica mais bruto, fica mais grosso, para colocar no chão fica melhor. O 6, ele já é recomendado tanto para suplá quanto para tapetes. Então, assim, se você vai fazer um tapete, dê preferência para poder fazer com 8. Mas se você vê que não consegue tecer com ele por ser um material mais pesado, por ser mais bruto e realmente causar dor no pulso, então quem já tem problema no pulso eu recomendo não estar usando 8, porque isso pode desenvolver muito mais pela força que você faz. Aí você pode usar o 6. E como eu disse, se o seu ponto for muito frouxo, usa uma numeração menorzinha. Essa daqui também, 3,5 a 4 milímetros. É a mesma recomendação do nosso fio 8. Mas, como eu disse, se você tiver o ponto muito frouxo, usa uma 3, 3,5. Muito apertado, já pode estar usando do 4, 4,5. Eu vou falar, o meu ponto não é um ponto apertado. É um ponto padrão. Como vocês podem ver nesse material aqui, ele não é um ponto muito aberto. Mas eu gosto de deixar ele um pouquinho mais solto. Então, o fio 6, eu normalmente, aqui mesmo, é um suplá que eu tô fazendo aqui, que eu não finalizei pra mostrar pra vocês. Mas eu uso a 4,5. Eu uso a 4,5, como vocês podem ver, meu ponto não fica muito aberto. Mas se você quiser ele mais fechadinho, mais juntinho, você pode estar usando uma 4 ou uma 3,5. Só que se eu usar 3,5, o meu vai repuxar muito. E o 4, a gente já recomenda mais para quem vai fazer suplás ou caminho de mesa. Caminho de mesa, centro de mesa, entendeu? Uma capa de bujão, uma capa de fogão. Também dá para usar no 6. Só que assim, com o 4 ele fica muito mais delicadinho.
fica muito mais delicadinho. E, como já disse, ponto solto, usa 1 milímetro menor. Ponto mais apertadinho, usa um maior. Porque aí você pode ter certeza que o seu ponto não vai repuxar. Porque se repuxar, principalmente se você for fazer uma coisa redondinha, ele vai ficar emborcando, vai ficar como se fosse uma capinha de garrafa de café, alguma coisa assim. Eu já tive problemas assim logo no início e complica bastante o nosso aprendizado. Temos muitas variedades, vou abaixar para vocês aqui ver um pouquinho, muitas variedades de agulhas para tecer, para a gente poder estar fazendo os nossos trabalhos. Dos menores, aqui ó, tem recomendação, tô mostrando aqui, essa aqui é minha coleção, tenho algumas perdidas por aí ainda, mas essa é as que eu tenho há alguns anos já. Como vocês podem ver, algumas já estão bem desgastadas. Essa daqui eu ganhei numa rifa, num grupo de crochê que eu participava. E na hora que eu vi esse jogo de bambu, eu falei, eu quero esse jogo pra mim. Essa rifa é minha e não deu outra. Eu ganhei esse joguinho de agulha, juntamente com o tapete lindo e maravilhoso que eu adoro usar na minha cozinha. Na minha cozinha não, na minha sala, perdão, gente. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho das menores às maiores. Essas menorzinhas, essa daqui é 1.6, não sei se vai dar pra ver, e que infelizmente eu não consegui aumentar o foco da minha câmera. Isso aqui já são mais para linhas Cleia, que é aquela bem fininha mesmo, para trabalhos tipo bico, essas coisas assim. Só que o meu bico sai mais torto que o meu coração, então eu desisti. Eu já fiz vestidos, eu já fiz coxas de cama, box, já fiz um monte de coisa, mas bico não é o meu forte e tá tudo bem, gente. Cada um tem uma habilidade em algum tipo de produto mais específico. Eu adoro fazer tapetes e jogos de suplá. Também trabalho muito bem com lã e com linha Anne para fazer vestidos. Agora o tal do bico não é comigo. O único bico que eu sei fazer é o da minha boca mesmo e pronto. Esse daqui é a que normalmente é pedida para a linha Anne, que é a 2.1 milímetros. Mas eu já uso a 2,5. Tanto que a minha agulha 2,5 está perdida na sacola junto com uns fios Anne aí que eu tô fazendo uma saída de praia. E aqui, ó. E eu vim também falar sobre a questão da facilidade, o que não vai machucar os seus dedos, vai melhorar um pouquinho. Essas agulhas que a gente tem toda no metal assim, elas são boas? São. Essa daqui é para malha, como eu já disse, né? Mas essas de bambu aqui nos dão uma boa estrutura. Você não machuca o seu dedo tanto, porque tem umas aqui que quando você vai tecer muito, igual essas aqui de metalzinho. Essa daqui, eu sei que eu tenho uma dessa daqui torta, não é essa. Na hora que você fecha muito aqui, por ter essas letrinhas aqui, às vezes, por você forçar muito, pode dar um calinho, um machucadinho no seu dedo. Então, assim, essas de bambu, esses cabos aqui, tem as de bambu e a cabo de plástico também. Elas reduzem um pouco esse desconforto e essa dor. Então, se vocês puderem focar mais nessas daqui, ajuda. Ou principalmente essas que são de silicone. Essa daqui é da Círculo mesmo, mas como vocês podem ver, ela é a número 3 da Círculo. A câmera não colabora. Ela é emborrachada, é um emborrachado mais duro, mas é emborrachado. Essa daqui mesmo, quando eu tô tecendo com ela, é maravilhoso. Maravilhoso porque ela não machuca a minha mão, mas assim, como vocês podem ver, ela já tá toda torcida, tudo desgastada de tão pouco que eu usei. Essa aqui eu acho que já tem uns 7, 8 anos que eu tenho, ou mais. Eu acho que foi logo que eu comecei a fazer artesanato. Então assim, essas mais fininhas para linhas, essas de por volta de 3 até uma 4,5, 5, para esses barbantes, passou de 5.5, 6, com essa daqui é 6. Aí temos aqui também, essa aqui também é 6, é repetida, que essas que eu comprei antes de ter essas de bambu. Temos a 7, e são vários milímetros, e tem maiores do que essa, a maior que eu tenho é 10. Mas ela é para malha, mas se você já tem dificuldade com o 8 para poder tecer, não recomendo partir para malha, galera. Eu comprei o material, mas doeu muito meu pulso, muito mesmo. Por mais que eu tentava acostumar minha mão a estar fazendo para pegar o jeito e ver se depois parava de doer, eu não consegui. Aí fiquei com medo de dar algum problema, então parei de mexer com malha.
Não sei se tenho intenção de voltar mais não, tá? Porque isso foi há muitos anos atrás, logo que bolsa de malha começou a fazer sucesso. Então, galera, saindo das agulhas, entendeu? Coisas que os artesãos têm que ter sempre são fitas. Essas aqui são mais recomendadas para quando você vai fazer peças de roupas. Mas se você não tiver de fácil acesso umas fitinhas assim, vocês podem estar usando essas daqui também. Algumas têm diferença de tamanho, infelizmente. São coisas que a gente sempre precisa para poder estar medindo. Ah, o cliente quer um tapete de 2 metros. Aí você tem que ter uma dessa para poder medir se você não tiver noção do tamanho que é os 2 metros. Agulha de tapeceiro, que é essencial para quando for fazer os arremates. A gente pode fazer com as agulhas comuns? Pode. Tem como você desfiar e fazer umas costuras bonitinhas, mas com a agulha de tapeceiro facilita muito mais a nossa vida. Então, assim, você chega nas casas de utensílios aí, de barbantes, de linhas, lojas de costura, essas coisas assim, e pede agulha de tapeçaria, que eu tenho certeza que eles vão saber aí, pelo menos aqui na minha cidade, na minha região, é falado assim. E claro, uma tesoura para você rematar os seus fios aí, cortar e finalizar os seus trabalhos, galera. A minha tá bem velhinha, já tá até com umas ferrugem aqui no meio já, coitado que ela molhou e ficou um tempinho molhado, porque eu não vi que tinha caído água nela. Então, assim, mas é coisas que vocês sempre precisam. A agulha de tapeceiro, claro, as agulhas de artesanato, porque sem elas a gente não consegue fazer esses trabalhos maravilhosos que a gente faz. As fitas medidoras e uma tesoura. E, claro, os nossos materiais, os nossos